Caros irmãos em Cristo e Maria, o meu cordial abraço e meu desejo de todas as bênçãos da Santíssima Trindade, em honra da fé de cada um. Jesus, em Mateus, vai dizer, em Mateus 16, 24, 25, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Interessante que ele fala em cruz e ainda não estava decretada a sua cruz, a sua morte de cruz. Então nós vemos aqui que existem duas modalidades, A cruz enquanto objeto de suplício, instrumento de morte do Império Romano, em consórcio com o judaísmo, e a cruz, que significa dor, sofrimento, abjeção, renúncia, ruptura. Então são duas vertentes bastante interessantes, teológicas, para a nossa reflexão. E o Senhor fala, uma coisa muito interessante, ele usa o verbo renunciar. Renunciar quer dizer deixar, desligar, cortar, fazer outra opção, andar por outro caminho. Renunciar significa desligar-se. Renunciar significa de boa vontade, não querer, não optar, não abraçar tal realidade. E existem renúncias, irmãos e irmãs, que são necessárias. Existem renúncias para seguir o cristianismo que são necessárias, como a renúncia ao mal em todas as suas formas, como a renúncia ao egoísmo em todas as suas vertentes, como a renúncia a tudo aquilo que não é Deus. Existem renúncias que são necessárias em virtude da condição do nosso batismo, em virtude da condição de sermos cristãos. Então tem coisas que não dá mais para um cristão católico fervoroso, ardoroso, sincero, fiel. Tem certas modalidades na vida que já não se encaixam mais no perfil de uma pessoa que aderiu ao Evangelho, aderiu a Cristo. Coisas até boas, coisas até lícitas, divertimentos, digamos assim, aprováveis, digamos assim, coisas que estão dentro de um contexto de normalidade, mas que por amor a Cristo se renuncia. Por amor aos pobres se renuncia, por amor a uma vida na graça se renuncia. Já não estamos falando das renúncias ao pecado, porque isso é evidente, São Paulo diz, vivamos em conformidade com a graça. Então, a renúncia ao pecado deliberado, ao pecado manifesto, ao pecado exposto em coisas, pessoas, situações, isto é já a lógica do cristão. Eu me refiro a renúncias de bens, de situações, de composição de fatos e situações que em si não comportam pecado, mas que Cristo merece a renúncia, como ao luxo, à sofisticação, aos bens materiais, aos alimentos muito agradáveis ao paladar, aos panoramas artísticos, culturais, às viagens, dos sonhos, aos presentes caros. Estamos chegando aí o Advento, os reis magos já saíram de suas terras, já estão vindo em direção a Belém. Daqui a pouco nós já estamos na mística do Advento, que para mim é o período mais bonito da liturgia, o momento mais bonito da liturgia. Claro, com excelência a Páscoa, mas eu gosto do Advento, eu já disse isso aqui, Se por mim fosse, seriam mais do que 4 domingos, 5 domingos, 6 domingos, porque em semanas, eu gosto dessa mística dos magos que vão em busca do menino Jesus, representando que ele é o rei de todas as raças, etnias, culturas e nações. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos pegamos apegados, assim, nos vemos apegados a bens, até, digamos assim, naturais, mas que poderíamos renunciar por conta do reino de Deus. Como diz o Padre Zezinho, por causa de um certo reino. Então,
existem renúncias. De repente, a uma determinada amizade, a um determinado afeto, a uma determinada afeição, que vai paralisar o nosso caminho na graça de Deus, que vai deixar de fertilizar a nossa vida de fé, que vai comprometer um pouco a nossa fidelidade, a nossa vida sacramental, a nossa vida eucarística, ao nosso avanço. A renúncia a amizades particulares, não é? Que muitas vezes detonam em nós sentimentos e paixões até então desconhecidas. A renúncia, por exemplo, a comodidades físicas, né? A termos uma vida de repouso enquanto tanta gente sofre, a termos uma vida de muita sofisticação enquanto falta o básico necessário à sobrevivência humana. Dizia Santa Teresa de Calcutá que cada vez que ela entrava em um tugúrio daquele, um casebre daquele, um amontoado de papelões daquele que o povo chamava de casa, ela dizia: eu me sinto muito mal porque, mesmo sendo religiosa e de pobreza extrema, eu tenho o que eu preciso para me manter de pé, como seja a alimentação, a água, a medicação. Então Madre Teresa dizia: eu sou mártir da pobreza do outro, eu sou mártir do que eu vejo, eu sou mártir das realidades sociais que me crucificam. Então existem renúncias que são necessárias. Renunciar a dar a nossa opinião em um determinado momento, renunciar à exaltação do nosso eu, dos nossos valores e conhecimentos, renunciar, nos aplicarmos demasiadamente em nossas atividades, chamando assim a atenção sobre nós, fazendo brilhar, digamos assim, o critério das nossas habilidades. Renunciar a estar em primeiro lugar ou ter a fama de uma pessoa culta, procurada, venerada, desejada para a vida cristã, para a vida de missão. O último lugar é sempre aquele que é reservado aos verdadeiros e autênticos discípulos de Jesus, condiscípulos com Jesus. Renunciar, por exemplo, à nossa opinião, para evitar um choque de ideias, para evitar uma inimizade ou até mesmo uma confusão, um conflito. Renunciar às nossas próprias vontades, às nossas dores, renunciar à nossa vontade de expor muito a nossa personalidade para os outros. São renúncias necessárias. Renunciar, estarmos indignados com alguém por muito tempo, se já não for a questão da mágoa, pelo menos um ressentimento ainda sensível e que pode muito bem tirar nossa paz e comprometer a quietude interior. Então são renúncias necessárias. Cada um sabe o que poderia fazer para adaptar-se a Cristo, identificar-se a Cristo. Já não falo de penitências, já não falo de sacrifícios alimentares. Eu falo de mortificações interiores, de mortificação da nossa razão, de mortificação do nosso pensar. E isto sim nos configura a Cristo. São Paulo vai dizer: eu completo na minha carne o que faltou à paixão de Cristo. Se não viesse nosso auxílio à exegese do magistério da igreja, seria um escândalo São Paulo ter dito isso, porque nada faltou ao sacrifício de Cristo. Mas ele quer dizer, no sentido de faltou, é que nós podemos absorver a paixão de Cristo, entrar nela, tomar parte nela, nos inserir, sofrendo pequeninas coisas e unindo a paixão de Cristo, padecendo pequenos vexames e unindo a paixão de Cristo, passando por algumas aflições e colocando-as na dimensão da paixão de Cristo, para que a paixão de Cristo absolva os meus sofrimentos, para que a paixão de Cristo explique os meus sofrimentos e dê um sentido à rota das minhas dores. Então essas renúncias necessárias, elas nos santificarão, elas farão brilhar em nós o rosto, a face de Jesus. Eu e você queremos tanto ser santos, eu e você queremos tanto chegar à glória, pois aqui está uma oportunidade maravilhosa. As renúncias nas pequenas coisas, como nos vai ensinar a florzinha do Carmelo de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu me santifico nas pequenas coisas, eu encontro Deus nas coisas pequenas. Eu não tenho o feitio de uma águia, dela eu só tenho o olhar, dizia Santa Teresinha. Renúncias necessárias de coisas, digamos assim, até boas e normais, não pecaminosas, como que oferendas a Cristo.
em seu louvor, em sua glória. Como eu acabei de dizer, cada um sabe o que lhe compete renunciar para unir-se mais e mais à pessoa de Jesus. Ontem nós celebramos Nossa Senhora Aparecida, né? A mãe que vem ao nosso encontro, a que se deixa encontrar, a que aparece, daí o nome Aparecida. Ao invés dela aparecer a alguém, ela se deixa encontrar pelos pescadores. E aquela imagem quebrada, aquela imagem danificada, representando a situação que o Brasil vivia e representando também a situação de nossos irmãos escravos e os pobres, ela vai se transformar no ponto central em torno do qual gira a devoção popular que a faz padroeira do Brasil, que a faz a mãe que congrega, que faz a mãe que acolhe. Se você já foi à Basílica de Aparecida, muito interessante a ideia dos padres redentoristas de colocarem à entrada da Basílica a imagem. Ela não está no altar, ela não está no centro, ela está bem na entrada, quase que no pórtico, para dizer a mãe que acolhe. A mãe que está à porta de casa esperando os filhos. Então Nossa Senhora é a Virgem da renúncia voluntária. Nossa Senhora é o modelo da renúncia voluntária para que brilhasse nela cada vez mais o caudal de graça do filho que ela portava. Ela é a mãe da divina graça porque a divina graça é Jesus e está inserida em seu ventre. Então, mesmo imaculada, mesmo santa, mas sem saber que era santa e imaculada, ela renuncia a tantas coisas para estar unida a seu filho, para estar unida a São José, para dar testemunho da graça que habita e povoa todo o seu ser. Então, meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre isso, não é? Essas renúncias necessárias. É preciso renunciar por amor de Cristo, o que talvez não fizesse bem à integridade da nossa comunhão com Ele. Renunciar por amor de Deus, como se fossem pedras que vão cimentando, né? Construindo o muro das nossas virtudes, da nossa cidadela interior, da nossa Jerusalém interior. Todos nós queremos construir dentro de nós a Jerusalém interior. Renúncias de coisas lícitas, que eu acho que agrada muito ao Senhor, porque poderíamos usufruir dela sem ser pecado, mas colocamos ao dispor de Cristo, para que brilhe a sua luz e a sua glória, nisso que nós renunciamos. A renúncia não é só das coisas graves, mas como Santa Teresinha ensina, das coisas até boas, né? Não estamos falando das penitências quaresmais, das penitências do advento, nós estamos falando do dia a dia. Está sempre numa atitude vigilante de virtude, está sempre numa atitude que observa o que acontece, para ali tomar minha posição ou não tomar posição nenhuma, por conta mesmo do escondimento de viver em Cristo. Como diz São Paulo, estamos escondidos com Cristo em Deus. Que coisa profunda, né? Congressos e mais congressos de teólogos e exegetas para entender o que Paulo quis dizer com isso: viver escondidos com Cristo em Deus. O sentido positivo dessa expressão é justamente isso, né? Esta humildade que se transforma num dom, que se transforma numa alvorada festiva para a alma cristã. A humildade que se torna legenda de Cristo em nós. O hábito pelo qual nós estamos representando Jesus e a Santa Igreja. A humildade que afugenta a vaidade, que é inimiga número 1 da soberba e que é a guardiã segura das demais virtudes. Todas as virtudes são protegidas pela virtude da humildade. E assim elas crescem num florão para a glória da Trindade, no jardim da igreja. Que Deus nos abençoe, nos conceda a graça de vivermos em sua companhia, em sua presença, para sermos dignos de um dia partilharmos a beatitude que nos espera. Um abraço fraterno e as orações do irmão Emanuel Maria, neste dia 13, última aparição da Santíssima Virgem em Fátima, a Santa Jacinta Marto, a São Francisco Marto e a serva de Deus, irmã Lúcia do Coração Imaculado. Também hoje celebrado o milagre do sol. Que Deus abençoe a todos. Irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia, no Meireles, do santuário de São Francisco de Assis e Jacarecanga e da querida Casa Mãe, na Aerolândia.